Apesar de tudo, a pandemia também trouxe vantagens. A primeira delas, derrubar as máscaras de governantes que se diziam defensores da liberdade e, no entanto, chegaram a editar leis que restringirão circulação de pessoas intermunicipal e interestadualmente, sob o argumento do Covid, no que, em minha visão, evidencia uma preparação até para o tal passaporte da vacina, o que, em minha opinião, é uma traição à liberdade dos povos. Os poderes que deveriam responder à pandemia com objetividade responderam com uma série de diretivas de mudança de vida que, em um grau surpreendente, as pessoas aceitam em silêncio, mostrando o quão covardes já estão, castradas psicologicamente. Então, o que acontece a seguir? Se o objetivo desses tempos de pandemia for aumentar o nosso amor à servidão, então estão alcançando este objetivo. Talvez a expectativa seja de que nos curvemos ao poder sem qualquer objeção ou perguntas, como no poema Perguntas de um Operário Letrado, de Bertolt Brecht. Em seu poema, Bertolt recita, abre aspas, quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Fecha aspas. A resposta é clara. Tanto quem construiu Tebas, quanto quem reergueu a Babilônia, não foram as ordens dos reis tirânicos, foram os operários submissos, como também não são as ordens dos tiranos que tiram as liberdades em época de pandemia, mas é a submissão dos povos que constrói sua própria prisão. Em meio à confusão e à propaganda simultânea sobre o vírus, o poder aproveita a oportunidade para se consolidar. E longe de se confirmar ou se esconder, está se tornando descarado. As chamadas teorias da conspiração, que há tantos anos anunciamos, estão se tornando reais, diante de nossos olhos e de nossas muitas mãos contribuindo para o processo. Na verdade, à medida que gradualmente adotamos um senso coletivo de derrota, parecemos estar nos aproximando dos mundos distópicos descritos em obras como 1984 ou Fahrenheit 451. Por que resistir? Nos perguntamos. Estamos em quarentena e devemos aceitar autoridade, seja na saúde, na política ou na economia. Não é hora de fazer exigências ou argumentar. Certamente não é o momento de desobedecer. Há alguns meses, o filósofo alemão sul-coreano Byung-Chul Han, autor do livro Disappearance of Rituals, convocou um debate sobre novas definições em torno da pandemia. A sobrevivência se tornará algo absoluto, disse ele, como se estivéssemos em um estado de guerra permanente. Mas o problema, ele acrescentou, é que alguns estão achando mais fácil sobreviver do que outros. Os banqueiros e magnatas estão calmamente esperando o fim da pandemia, enquanto os pobres e destituídos caem no esquecimento, são expulsos de suas casas ou enfrentam abusos policiais, enquanto os grandes marketplaces da internet vendem cada vez mais, os pequenos comerciantes fecham suas portas para nunca mais abrir. Os doentes e moribundos são os trabalhadores migrantes mais pobres que vivem nas periferias das grandes cidades. Eles precisam e continuaram a trabalhar, enquanto os ricos podem se refugiar em casas de férias. E não há controle remoto ou teletrabalho para limpadores, cuidadores e operários de fábricas. Alguns acham mais fácil sobreviver, entre aspas, à pandemia do que outros. Basta olhar à nossa volta nas ruas de nossas capitais, seja em São Paulo, Rio de Janeiro ou Florianópolis, para ver aqueles vendendo doces nas sinaleiras ou o motoboy de aplicativo que passa voando pelas ruas, mantendo contato diário, aliás, com dezenas de pessoas que, se contaminadas de fato,
transmitiriam o vírus entre si através do próprio entregador. Tudo um grande faz de conta, uma grande palhaçada. A pandemia também promoverá a vigilância biopolítica. Haverá um acompanhamento permanente da saúde, mas também das atitudes e comportamentos. As pessoas começarão a parecer contagiosas, não com o vírus, mas por causa de sua conduta anárquica e indisciplinada. É outro organizador dos dedos duros do Estado em formação? De governantes traidores, passaremos a ter vizinhos traidores também? Professores de nossos filhos futuramente chamarão algum tipo de polícia da saúde para invadir nossas casas por conta de um filho com febre? É isto que a manutenção de sua omissão em não cobrar o fim deste circo de horrores está plantando. O Estado, em todos os países do mundo, ansioso por promover o medo, tornará tudo aceitável. Escassez, privatizações aceleradas, salários péssimos, esmolas assistenciais que com o tempo minguarão cada vez mais. A privação se tornará o benefício universal generosamente medido para uma população escravizada por ser covarde. Parece um pesadelo, sim, mas pode não estar muito longe, supondo que ainda haja possibilidade de se reverter tudo isto. Byung-Chul Han diz que, pelo bem da sobrevivência, as pessoas irão, abre aspas, sacrificar voluntariamente tudo o que faz a vida valer a pena, sociabilidade, o senso de comunidade e proximidade, fecha aspas. À medida que a pandemia aumenta e o discurso de segurança em primeiro lugar dá poder aos funcionários que o pronunciam, podemos gradualmente aceitar a restrição e violação dos direitos básicos. A história da higiene tende a favorecer controles e supervisão extremos, câmeras, sistemas de segregação. Para aqueles com poder, canalizar o pânico traz benefícios, especialmente se feito com as ferramentas sutis de propaganda, notícias e quase sempre fake news, métodos coercitivos que transcendem o reino da saúde. O poder permanece inalterado, se enfeita e se intensifica à medida que as pessoas se expõem porque precisam trabalhar ou morrer de fome. O romancista Aldous Huxley acreditava que o totalitarismo seria eficiente quando seus súditos passassem a amar sua servidão. A pandemia é uma oportunidade única de realizar esse sonho monstruoso e o poder sabe disso. Não sejamos tolos. Pense bem, se para eles importa se milhares morrem desta praga. O objetivo é dar a impressão de que as autoridades fizeram a coisa certa e cada escravo acaba torcendo por sua torpe autoridade favorita, enquanto o escravo cegamente não faz nada para recuperar sua vida e sua liberdade. Apesar das passagens diárias das autoridades nas telas da televisão, o poder foi incapaz de esconder o que a pandemia revelou com suas injustiças vergonhosas e governantes insensíveis. Os necessitados estão sobrevivendo apesar de tudo. Eles sabem que a pandemia não dura para sempre e, com o tempo, voltarão às ruas para dizer não e gritar suas justas exigências. Esta praga aprofundou o fosso social e mostrou os flagelos de um sistema que é desumano e que um dia deve desaparecer. Por ora, quem está tentando salvar a sua vida, na verdade, a está perdendo. E quem está sendo obrigado a trabalhar e pensa que com isso arrisca sua vida, na verdade, a está ganhando, pois ao menos está vivendo de fato. Como diria o sábio Chespirito, através de um de seus personagens, eu prefiro morrer do que perder a vida. Não esqueça de se inscrever no canal e lembre de visitar o empóriodoperegrino.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer.